Olá, eu sou o Dair Júnior e nesta série de entrevistas que o ABC do ABC vem realizando com os candidatos do Grande ABC, hoje vamos falar com o candidato a prefeito de Santo André, Denis Ferrão, do PRTB. Confira a entrevista. Denis, fala pra gente qual a avaliação que o senhor faz desta atual gestão que está chegando ao fim. Inicialmente, minha apresentação, sou o policial federal Denis Ferrão, candidato a prefeito de Santo André pelo partido PRTB, meu número é 28. Minha avaliação é o seguinte, trata-se de um grupo voltado à política tradicional, ou seja, tudo que se deveria ter feito no decorrer de todo um mandato, a gente viu acontecer nos 45 minutos do segundo tempo, porque essa é a prática política atual. Então, independente de qualquer prioridade que exista para a administração, nessa fase o gestor ele se dedica a quê? A mostrar obras públicas, recapeamento de vias públicas, a parte de obras que aparece bastante para o público enxergar que a administração está fazendo alguma coisa, entrega de documentação de imóveis que já há tempos já estavam aí na gaveta para sair. A gente também percebe que gastar com campo de futebol enquanto há uma prioridade na saúde. Então a minha visão é o seguinte, poderia se ter feito muito mais se desde o segundo dia de mandato não tivesse tantas amarrações políticas e tanto trato voltado a uma reeleição com a política tradicional, com a velha política, que é o que a gente repudia, e tivesse realmente se dedicado ao interesse do ser humano, enxugando a administração, o que vai ser bem difícil com essa administração aí, com uma base tão grande de partidos que seguem essa linha da política de sempre. Então, a avaliação que eu tenho é essa, poderia ter sido feito muito mais. Chegam diversas denúncias, tanto para a gente quanto para o público, basta procurar na internet, na rede internacional de computadores, e dá para se entender o que tem acontecido em virtude de manter os direcionamentos de sempre na política tradicional. Algumas investigações ainda estão acontecendo, acho que ainda haverá novidades, e a grande preocupação é aquele aumento do IPTU em 2018, que na verdade a lei não foi revogada, simplesmente não se aplicou o aumento. E numa reeleição isso virá à tona com certeza, porque não vai ter uma nova possibilidade de reeleição para o atual prefeito, e com certeza o IPTU vai nas alturas conforme a lei que não foi revogada, a lei é existente e ela é válida. Então essa é a minha visão com relação à administração atual. Quais as principais dificuldades desses 4 anos? As principais dificuldades, o endividamento do próprio município, a quitação da dívida pública, já era uma dívida astronômica e nós estamos mais endividados ainda. Então essa necessidade de manter uma administração inchada, fatiando a administração por conta dos conchavos políticos, isso faz com que os recursos financeiros não sejam usados de forma eficiente em favor do munícipe, em favor do público. Então, as principais dificuldades que eu enxergo são essas questões que acabam se amarrando com a situação financeira, Ou seja, o problema da Sabesp e Semasa, falta de água, diversas situações que a gente vê que foram negligenciadas no decorrer da gestão, a tentativa de desviar recursos de todas as formas, as denúncias que chegam, então as investigações com relação aos fatos, elas são dificultosas, Eu mesmo protocolei, patrocinei uma ação evitando que fossem retirados da Previdência de Santo André 10 milhões com o pretexto de combater o Covid em Santo André, sendo que já não era mais situação emergencial, havia ali sim um desvio de finalidade desse recurso e todo mundo sabe aonde que ia acabar esses valores. E o que é pior, foi retirado da Previdência dizendo que estava sobrando, recursos que estavam ali à disposição não estavam sendo utilizados. Está aí na imprensa de que a Previdência deve 17 milhões. Como que pode dizer que está sobrando dinheiro? Por que não pagou as dívidas? Mas enfim, essa é a política tradicional. Denis Ferrão, o que a cidade mais precisa, na sua opinião?
O que a cidade mais precisa, na minha opinião? Precisa de tudo, precisa de atenção do gestor. A gente tem essa tendência a tentar direcionar uma pasta ou outra, uma prioridade ou outra. A verdade é que o bom administrador ele vai dar atenção a todas as pastas, a toda a necessidade, a tudo aquilo que o ser humano, que o munícipe, ele precisa. Né? É lógico que a gente vê situações que acabam chocando muito mais, como a falta de segurança, né? Embora seja uma competência direta do Estado, todos devem contribuir. Nós temos sim a segurança pública municipal que pode contribuir muito para que o nosso munícipe tenha uma segurança, né, maior, né, pessoal, da sua família. E a gente tem muita reclamação com relação à segurança. Né? Eu sou até suspeito de falar, mas trabalho como policial desde os 18 anos de idade, a gente entende de segurança pública. Os 3 últimos prefeitos receberam o meu projeto de segurança pública e engavetaram, porque não é interessante para quem está na política tradicional que tenha um grupo da Polícia Federal traçando as diretrizes de segurança pública do município. Então entendemos que hoje é uma prioridade, assim como a saúde. Né? E é lógico que o tripé, né, político sempre foi saúde, educação e segurança pública. Educação, muitas vezes as pessoas não fazem tanta referência, mas é a base da sociedade. Se a gente investir mais em educação, a gente vai investir menos em reeducação, em presídios, enfim, é uma realidade que nós temos. Então, esses 3 pontos são essenciais em todo lugar. Agora, eu entendo que o replanejamento dos serviços públicos para atender devidamente o munícipe, com a eficiência que a administração pública deve oferecer, isso é o que a gente tem que trabalhar e é uma das propostas principais do meu plano de governo. Denis Ferrão, por que pretende ser prefeito e quais as suas propostas? Por que Denis Ferrão prefeito? Bom, não desenvolver esse projeto por vaidade, né, porque de verdade, né, você se apresentar como candidato acaba mais denigrindo a sua imagem do que favorecendo. Mas eu tive um comprometimento desde quando eu tive a oportunidade de dar aula para o Eduardo Bolsonaro, né, o alinhamento com o grupo do Aliança pelo Brasil, o grupo que estava formando o partido, recolhendo assinaturas aqui em Santo André. Em determinado momento me disseram o seguinte, falou: Denis, eu sei que você não quer estar candidato novamente, mas todo mundo quer solução e não quer ser parte dela. Hoje eu uso isso, é uma realidade pro público. O público cobra muito quem está se propondo a fazer algo pela cidade, pelo estado, mas muitas vezes a gente vê que quem mais cobra é o que menos faz. Ficar atrás de um teclado, atrás das redes sociais, criticando é fácil. Nós precisamos de pessoas que realmente queiram mudar o Brasil, que saiam candidatos para que a gente tenha opção. Senão a gente vai ter que votar nos mesmos de sempre. Então a motivação para eu estar candidato é estruturar o meu projeto, que é um time de não políticos, são pessoas que não estão ligadas a qualquer esfera, né, da administração pública atual, para que a gente possa desenvolver um planejamento sem rabo preso com ninguém. Então, em virtude desse comprometimento com esses grupos, é que eu aceitei o desafio e estou candidato a prefeito de Santo André. E por quê, né, você me daria o seu voto? Porque se você tem o mesmo sentimento que eu, que é estar cansado de ser roubado, essa que é a realidade, e precisa realmente renovar, a renovação é a única oportunidade que você vai ter para realmente mudar Santo André é agora. Eu não estarei candidato em outras oportunidades, porque desgasta demais, expõe a família, mas eu estou doando meu tempo, fazendo o meu melhor para que a gente possa estar à disposição para um planejamento eficiente para a cidade de Santo André. Na sua opinião, como foi o enfrentamento à pandemia em Santo André? Bom, não vou dizer que foi ruim, ao contrário, tem que se tomar sim as medidas necessárias para que se evite a propagação do vírus, né? Agora, lamentavelmente, a administração municipal pertence ao PSDB. O PSDB ele tem, né, o alinhamento com, né, o nosso prefeito, com o Dória, com o governador. Existe aí uma interferência política, estão politizando uma situação de calamidade pública, é uma realidade. Todo mundo sabe que o Covidão virou uma indústria. Então, houve sim as medidas necessárias, né, houveram, né, os hospitais de campanha, até mais do que o necessário, mas infelizmente as denúncias chegam de que houve também nos bastidores todos os alinhamentos que nós tanto, né, questionamos.
né? E tem se tornado, inclusive, né, muito sólido, muito sólidas uma série de denúncias em virtude das investigações que a gente vê que está aí em pauta, que está acontecendo, enfim. Então, gostaria que essa situação do Covid não tivesse essa interferência política, mas sim que os gestores olhassem e prezassem pelo ser humano. É isso que a gente prega, é isso que a gente acredita e é assim que deve ser. Quais são os desafios para os próximos anos? Bom, notoriamente os principais desafios para os próximos anos é retomar, né, uma economia crescente, principalmente eu vou falar no nosso município, mas é uma realidade no Brasil, né, esse estancamento aí do desenvolvimento econômico. Então é uma pasta que sempre nunca foi a mais bem alinhada aí nas esferas de governo, que é o desenvolvimento econômico. Hoje tem sim que ter prioridade para esse tema. Porque se nós não recuperarmos a economia, não gerarmos emprego, a gente não conseguir reverter esse quadro de déficit que o Brasil inteiro acabou sendo afetado, a gente acaba tendo problemas em outras questões sociais, né? Então, como segurança pública, por exemplo. Então, vai piorar com certeza a questão da segurança pública. Então, é isso que nós pensamos. Hoje, por conta da pandemia, o que é mais prioritário? Saúde, educação ou economia? Então, essa questão acaba se amarrando com a minha exposição da questão anterior. Eu entendo que a economia tem que ter uma atenção diferenciada. E é lógico que, em virtude das dificuldades, né, sociais ainda mais acirradas por essa questão econômica, a gente vê que há um aumento na criminalidade. Né, a pessoa desempregada, né, a oportunidade faz o ladrão, a mente vazia, a oficina do capeta, né? É um jargão que a gente costuma ouvir, é uma realidade. Então aumenta a criminalidade, aumenta a insegurança e tudo acaba se ligando. Então tem que ter aí, né, um entrelaçamento no projeto para que atenda esses três fatores essenciais aí. Educação, saúde, segurança pública e desenvolvimento econômico, recuperação econômica da nossa cidade. Hoje, em termos eleitorais, como você enxerga o cenário político em Santo André? Em termos eleitorais, o cenário político, eu vejo três fatias, né, nesse bolo. Né? Então imagine aquele círculo onde você costuma mostrar estatisticamente uma divisão, né, de setores. Então nós temos aí a faixa vermelha, né, que é o pessoal de esquerda que se compõe, que se une de uma forma ou de outra e fazem aí, né, um volume, né, razoável e busca o voto do eleitor aí que tem afinidade com os conceitos de esquerda. Enfim, nós temos ali uma grande parte que abraça, né, os vermelhos. Nós temos aí uma linha que é o azul helio, né, porque é o azul PSDB, mas todo mundo sabe que existe um alinhamento com o pessoal de esquerda, né? O nosso atual prefeito foi secretário de obras do PT e a gente sabe que diversas personalidades aí, né, de esquerda continuam na administração e vão continuar, porque há um comprometimento entre eles. E a grande condição dele captar recursos para bancar as grandes campanhas fez com que grande parte dos partidos, ou a maior parte deles, se formasse como base do PSDB. Então, é lógico que cada partido oferece 31 candidatos, 32 que é o máximo. Imagina todos esses partidos no qual ele prometeu cargos, prometeu, né, situações dentre várias aí para cooptar esses partidos e ele vai ter que cumprir isso de alguma forma. Então é uma parte muito inflada, né, e a parte do azoelho. E nós temos a terceira parte onde é uma linha mais bolsonarista, o pessoal que não tem recursos, mas que tem sim o direcionamento, né, mais conservador e que busca aí, mesmo na contramão da política, né, da razão política atual, fazer o seu trabalho, buscar, né, a opinião pública favorável para conseguir a eleição. E eu vejo nesse cenário tanto o meu projeto quanto do Sargento Lobo, que também, embora ele esteja no segundo mandato dele como vereador, né, ele tem feito sim, né, uma oposição acirrada aí, né, contra o atual prefeito. Então, esse é o cenário político que eu vejo.
Então, quem há de chegar no segundo turno, nós estamos na época em que a política se tornou uma incógnita. Hoje há uma movimentação pública, hoje as pessoas buscam informação e se as pessoas realmente buscarem informação, a opção vai ser pelo pessoal que tem menos, pelas equipes que têm menos possibilidades de comprar, bancar as campanhas de forma tradicional. Denis Ferrão, desde já agradeço a entrevista e gostaria das considerações finais do senhor e aonde acompanhar a campanha. Bom, vamos lá. Considerações finais. Eu acho essencial que se atenda ao meu primeiro princípio do meu projeto, do nosso projeto, que é o combate à corrupção sistêmica. Por que eu falo corrupção sistêmica? Corrupção, lamentavelmente, existe desde que o Brasil é Brasil. Mas o sistema político eleitoral tem aí um embasamento, um enraizamento no toma lá da cá. Lamentavelmente, a gente vê a compra de votos de todas as formas, seja oferecendo cesta básica, seja oferecendo cargos, seja oferecendo recursos financeiros, seja bancando campanhas. É assim que funciona. Então, combata a corrupção em todas as esferas, porque senão a mudança que o Brasil precisa não vai continuar, não vai se fortalecer, não vai se efetivar. Esse é o primeiro ponto. Investigue os seus candidatos, conheça a nossa equipe, não se deixe induzir pelas manobras da política velha. Então tem informação, porque quem tem informação tem poder e isso vai te ajudar a decidir. E não acredite em pesquisas, siga o seu coração, porque as pesquisas são manipuláveis. Se fosse pelas pesquisas, Bolsonaro não seria nosso presidente. Isso faz parte já de manobras para induzir o grande público. E a gente não pode aceitar essa indução, porque dessa forma nunca vai ter renovação. Então a minha mensagem final é: investigue e escolha os candidatos da minha equipe. Minha equipe é reduzidíssima. Nós somos 10 vereadores apenas. Eu como candidato a prefeito e o Moreira, que estava constituindo, ajudando aí na formação do Aliança, como vice-prefeito. Então, Policial Federal Denis Ferrão, prefeito de Santo André, número 28. Grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade, Odair, por formar conteúdo e pela divulgação. Quer ficar bem informado? Acesse www.abcdabc.com.br ou nossas redes sociais, que é no Twitter, @abcdabc, no facebook.com/abcdabc ou no Instagram, que é @abcdabc_oficial. É o ABC da BC focado em você.